Se você é empresário, eu não esperaria janeiro de 2027 para descobrir o que a reforma tributária vai fazer com a sua empresa. Porque 2027 é quando essa mudança começa a ficar muito mais concreta. PIS e COFINS saem de cena e a CBS avança dentro do novo modelo e decisões envolvendo preço, fornecedor, crédito e margem começam a sentir os efeitos dessa transição. Então, eu quero te mostrar 3 coisas que eu faria ainda em 2026 para entrar em 2027 sabendo onde a reforma pode mexer no seu dinheiro e o que fazer antes disso acontecer. A primeira é simular 2027 usando os números reais da sua empresa. Eu não estou falando de perguntar se a reforma tributária vai aumentar ou diminuir o imposto de forma genérica. Eu quero saber o que acontece com a sua operação. Quanto a empresa vende, o que compra, de quem compra, para quem vende, qual é a margem, qual é o regime tributário e como essa operação se comporta dentro das novas regras. Isso merece atenção especial para quem está no Simples Nacional. O Simples continua existindo, mas a reforma criou novas possibilidades, envolvendo IBS e CBS. Dependendo do caso, a empresa poderá manter esses tributos dentro do Simples, ou optar pela apuração pelo regime regular. E essa escolha não deveria ser feita olhando apenas para a alíquota. Crédito, fornecedores, perfil dos clientes e competitividade também podem entrar nessa conta. Então, antes de 2027, eu quero uma resposta objetiva. Se a minha empresa continuar operando como opera hoje, o que acontece com o imposto e margem? Sem essa conta, qualquer decisão seguinte vira chute. E é justamente por isso que a segunda coisa é revisar preço, contratos e fornecedores. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes para o empresário entender. A reforma tributária não mexe apenas na guia que você paga. Ela pode mexer na lógica econômica da compra e da venda. Com a nova sistemática de créditos, por exemplo, olhar somente para o preço do fornecedor pode não ser suficiente. Dependendo da operação, a capacidade de gerar crédito também entra na análise do custo efetivo daquela compra. Do outro lado está o seu preço. Se você tem contratos de longo prazo ou preços definidos usando a estrutura tributária atual, precisa agora entender o que acontece com a margem quando a tributação muda. Porque se aparecer um custo, uma diferença que não estava prevista, alguém vai absorver. Ou você consegue repassar para o seu cliente, ou negocia, ou sai da sua margem. Eu começaria pelos produtos que faturam mais, pelos maiores contratos e pelos principais fornecedores. Não precisa analisar tudo de uma vez. Começa onde está a maior parte do dinheiro. A terceira coisa é o que transforma toda essa análise em execução. Crie um plano de transição para 2027. Não adianta descobrir que o preço precisa mudar em dezembro. Não adianta descobrir que em janeiro o seu sistema ERP não está parametrizado. E não adianta a sua contabilidade conhecer a nova regra se o seu comercial, financeiro, compras continuam tomando decisões com a lógica antiga. Eu criaria ainda em 2026 um plano muito simples, com 3 coisas. O que precisa mudar, quem é o responsável e até quando isso precisa estar pronto. Se contratos precisam ser revistos, quem vai cuidar? Se existe mudança na precificação, quando o comercial precisa receber essa informação? O seu sistema RP e a emissão de documentos fiscais já foram testados? Os cadastros estão preparados? A contabilidade está recebendo as informações necessárias? E principalmente, existe alguém dentro da sua empresa acompanhando essa transição? Ou todo mundo está supondo que outra pessoa está cuidando? Esse é o risco que eu evitaria. Porque a reforma tributária não é um projeto exclusivo da contabilidade. Ela envolve contabilidade, financeiro, comercial, compras, tecnologia e o próprio empresário. Então, se eu pudesse resumir que você precisa fazer ainda em 2026, seria isso. Primeiro, simule 2027 e descubra onde sua empresa está afetada. Depois, leve este impacto para preço, contratos e fornecedores. E por último, transforme a análise em um plano de transição com responsáveis, prazos e testes. Você não precisa virar especialista em IBS e CBS, mas precisa entrar em 2027 sabendo o que muda no seu negócio. Porque descobrir um problema antes permite tomar decisão. Descobrir depois que ele chegou no caixa significa correr atrás do prejuízo. Se você ainda não sabe como a reforma tributária pode afetar imposto, preço e margem na sua empresa em 2027, essa análise precisa acontecer antes da virada do ano. E se você quer fazer esse diagnóstico usando os números da sua própria empresa, fale agora com o time aqui da Saber.